Oi, essa semana fomos pegos de surpresa com a adição de Crazy Little Thing da Anja, a primeira artista que a Ubisoft chamou para produzir um conteúdo de música original para a franquia Just Dance, lá no Just Dance 3 e Just Dance 4. Querendo ou não, ela marcou muito essa primeira era do Just Dance raiz, porém o que poucas pessoas sabem é essa briga da Anja com a Ubisoft, e porque isso afetou os jogos seguintes após o Just Dance 4, que nem a Ubisoft falou mais dela, nem tocou no assunto. Então pega sua pipoquinha, porque hoje é dia de polêmica e muita treta. Já se inscreva no canal se não é inscrito e vire membro para apoiar. Mas enfim, vamos para o assunto principal do vídeo. Para vocês começarem a entender, nessa época de 2011, 2012, a Ubisoft não tinha uma gravadora própria. A Ubisoft Music de hoje em dia ainda estava começando. Então ela ia em uma gravadora terceirizada ou recebia uma proposta para colocar aquela música ou aquele artista no Just Dance com preço baratinho e fechava o contrato. E ela fazia isso porque na teoria era o melhor método de baratear custos com direitos autorais e ter bastante variedade em seus jogos, mas a longo prazo as coisas não seriam mil maravilhas assim. Nessa história agora surge a Anja, ou melhor, Ine Elifageli, uma cantora norueguesa que estava começando na música. Ela já tinha um currículo apresentável, porque ela estudou música com nada mais, nada menos que o Paul McCartney, o ex-membro do Beatles, sem contar a Rihanna, que a Anja já trocou uns papos e tem até uma foto junto. E tem até um corte de jornal que ela fala que ela é mais que a Rihanna. Aí embaixo tá escrito, já que ela, Anja, é algo completamente diferente e única da maneira dela, porque ela escreve as próprias músicas para assim os fãs se aproximarem dela como artista, porque ela escreve com o coração. Foi ela que disse que a Rihanna não escreve música. Além de ter feito diversos jobs trabalhando em Londres, Barbados, Los Angeles e Canadá. Na época, a Anja morava em Los Angeles, porém a história da vida dela é bem triste, gigante, mas resumindo muito para não perder o foco, ela morava tipo no interior da Escandinávia, até que era fã de música pop, muito fã do Michael Jackson, e meio que precisou sair dali porque naquele lugar não tinha futuro. Trabalhou de garçonete em um navio para poder cantar de noite, até conseguiu uma vaga de redatora para uma pequena revista de música, e aí com isso ela conseguiu ser enviada para Los Angeles para cobrir o funeral do Michael Jackson. Não, olha o naipe da história. Aí depois voltou pro fim de mundo dela, juntou o dinheiro e voltou para tentar ser famosa em Los Angeles, vivendo na rua ou morando em albergues. Com isso, a Ubisoft entrou em contato com a gravadora Circle Road Records, já que ela queria uma nova artista para ser uma mistura de Britney Spears, Katy Perry e Beyoncé da franquia Just Dance, e pediu para Quicket Sound ir atrás disso para encontrar a artista feminina perfeita para o novo selo que estava lançando em parceria com a Ubisoft. E essa tal de Quicket Sound espalhou a notícia através de uns contatos, e uma das pessoas que estava cuidando disso era um amigo da Anja de longa data. Vendo isso, ele avisou ela, falando que tipo ele estava procurando um novo talento e tal. Ela chegou a gravar umas demos para mandar para a Ubisoft, até que ela fez um teste lá no Canadá. Depois deles ter gostado do resultado, eles foram lá e fecharam o contrato com a Anja para lançar as músicas dela para o Just Dance 3 naquele momento. Ok, agora vocês já entenderam um pouco mais de quem é a Anja, vou falar onde começou a respingar os problemas. A Ubisoft foi lá e fechou um contrato com a Anja para o Just Dance 3 com o selo da Ubisoft Music, a gravadora dele, e a Circle Road Records, gravadora que tinha os direitos da Anja. Durante os dois primeiros jogos e até outros jogos da Ubisoft, quando precisava de uma música original para tapar o buraco, a Ubisoft colocava a Anja. Porém, a Ubisoft ali no final do Just Dance 4, indo para o Just Dance 5, vulgo Just Dance 2014, pensou que tal eu chamar a Anja para trabalhar apenas comigo. Eu descarto essa terceirização de Circle Road e foco só na minha gravadora. E aí começou os problemas. No dia 22 de fevereiro de 2013, estoura a notícia: processo contra a Ubisoft. Uma pequena gravadora de Montreal e artista de Montreal estão processando a Ubisoft por vários milhões de dólares, argumentando que a produtora de entretenimento usou seu portfólio musical sem autorização. De acordo com o processo, a CRR, a Circle Records, produziu 3 músicas para o jogo Just Dance 3, Dance All Night, Baby Don't Stop Now e Jamaican Dance.
que foi desenvolvido pela Ubisoft e vendeu cerca de 12 milhões de cópias. No entanto, de acordo com a gravadora, a Ubisoft usou essas músicas no jogo Rabbids Land e uma compilação de maior sucesso do Just Dance e até mesmo em um aplicativo de celular. As músicas também teriam sido colocadas no YouTube e no iTunes. Também houve um remix de uma dessas músicas para uma dessas compilações com a aprovação da Ubisoft, mas sem consultar a Silk Road Records. De acordo com o material, a Silk Road Records produziu 5 músicas novas para a quarta versão do Just Dance: Crazy Little Thing, Brand New Star, Make the Party Don't Stop e Some Catch Up To Do. E eu acho que até Invisible iria entrar nessa conta aí, porque ia ser outra música da Anja que foi planejado pro Just Dance 4. E é difícil afirmar as outras 3 músicas, mas tinha todo o portfólio da Anja nesse contrato. Sem um acordo de licenciamento, a Ubisoft teria usado as músicas que aparecem no Just Dance 4, agora à venda em todo o mundo. A gravadora também alega que a Ubisoft ofereceu a sua cantora norueguesa Anja para rescindir seu contrato com a Silk Road Records e assim trabalhar diretamente com a Ubisoft. Aí tem uma estimativa de porcentagem que a gravadora estava exigindo com a venda do jogo, que teve mais de 8 milhões. Se você não entendeu, vou deixar mais claro. A treta aconteceu porque supostamente a Ubisoft meio que lançou os jogos, não só o Just Dance, como um dos Rabbids chamado Rabbids Land do Wii U, que foi lançado lá para 2012 e tem músicas dessa gravadora. Nos Rabbids era um minigame onde uma pessoa ficava na TV soltando os fogos e outra ficava desviando no gamepad. E lá tocava Make the Party Don't Stop. E 2 músicas da Anja, uma delas sendo Crazy Little Thing e um remix de Dance All Night, remix que eu acho que foi esse que foi citado no processo. E a Ubisoft fez tudo isso sem ter terminado 100% o contrato com as cláusulas de uso que não tinha sido paga ainda, talvez. As 4 músicas da Anja foram gravadas pela Silk Road Records, que tinha o direito e a Ubisoft só terceirizava e colocava no jogo. Com isso, a marca Anja e aquelas músicas eram tudo da Silk Road Records, e ela não podia por conta própria fazer músicas com esse nome. E esse processo estourou um pouco depois do lançamento do Just Dance 4 e pré-início do Just Dance 2014. Com isso, a Ubisoft descartou muitos projetos que tinha com a Anja, com esse tal de Invisible do Just Dance 4 e até mesmo Run the Boys, que foi planejado pro Just Dance 2014. Talvez a Ubisoft em algum momento tentou entrar em um acordo com a gravadora e eles não aceitaram na época e deu ruim de vez. Porque era pra gente ter um clipe de Crazy Little Thing que foi gravado supostamente no dia 11 de setembro ou dia 9 de novembro de 2011, que sairia no lançamento do Just Dance 4, como todos os clipes da Anja saía. Mas esse clipe nunca foi postado. E tudo que temos é apenas um bastidor que foi postado lá em 2015 pela Anja. E se a Ubisoft queria a Anja só pra ela, realmente ela tava acordando e tirando totalmente essa logística de problema que tem a terceirização. Isso fica claro logo no Just Dance 2014, já que tivemos Misunderstood da Sammy, a mesma cantora de Some Catching do Just Dance 4. Porém, como a gravadora tinha os direitos da marca Sammy com Y no final, no novo contrato eles mudaram apenas para Sammy com E e lançou já com a música o selo da Ubisoft Load, que é a Ubisoft Music. Isso explica porque Misunderstood está no serviço adicional do Just Dance e Some Catch não, justamente com os rolos que a Ubisoft arrumou com essas gravadoras terceirizadas. Aí você pode perguntar, mas Cauã, do nada Crazy Little Thing entrou no Just Dance Plus, o novo serviço do Just Dance. Então eles chegaram em um acordo com a gravadora? Sim e não. É muito difícil saber porque a gravadora nem existe mais e você não acha nenhuma informação no Google. E mesmo usando a Wayback Machine, você acha poucas coisas. Só consegui achar a explicação o que eles eram de achar talentos para grandes corporações de artista, que ele citava tipo a Anja e a Jamaica Dance. Que ali ele cita que pelo menos o contrato do Just Dance 3 estava certo. E se você for nos créditos do Just Dance 2024, vai falar da Silk Road e todo mundo que já era citado antes falando que foi autorizado. Para isso, eu fui atrás para ver como funcionam as leis norte-americanas quando uma gravadora vai à falência. E achei essa matéria. Resumindo, quando uma gravadora vai à falência, os direitos sobre a gravação original da música ainda pertencem à gravadora ou podem ser transferidos para os credores da falência como parte de processo de liquidação. Isso pode variar dependendo das leis locais e das circunstâncias específicas do caso. No entanto, os direitos autorais sobre a composição da música, letra e melodia geralmente são separados dos direitos sobre a gravação e podem ser administrados por editoras musicais
ou diretamente pelos compositores, independente da situação da gravadora. Os direitos autorais sobre a composição musical são separados, compositores continuam a receber os direitos mesmo que a gravadora vá à falência. Então podemos deduzir que alguém recebeu um Pix, até a Anja deve ter recebido também um Pix, uns trocados para ter autorizado o uso, porque muita gente vendia essa treta como a Anja processou a Ubisoft, e não é bem isso. A Anja foi uma vítima da sua gravadora. Ela sempre esteve em aberta e interessada para lançar mais músicas e voltar para a franquia Just Dance, como Anja mesmo, porque ela sabe que o jogo alcançou e alcança muitos públicos. A Ubisoft e a gravadora da Anja viu que ela tinha o potencial para ser uma grande estrela, que poderia dar muito lucro com seu talento, e começou todos esses problemas. Porque a Anja disse em algumas matérias que ela foi paga pelos seus trabalhos, sem contar as diversas matérias, tudo da Noruega, falando sobre todos os passos de sua carreira. E quando essa bomba estoura de processo, só um jornal francês comenta do assunto. Curioso. O que importa é que agora finalmente a Anja tá de volta para a franquia. Dance All Night já está nos servidores do Just Dance Plus e pode entrar a qualquer momento, como até mesmo Hot For Me, que até onde eu vi não é dessa gravadora, mas ainda assim nesse esquema de terceirização. Também é outra música que pode entrar a qualquer momento. O resto das músicas da Anja ainda é um mistério. E essa foi a explicação da maior treta de gravadora com a Ubisoft. Eu espero que vocês tenham gostado, porque realmente deu muito trabalho pelo tanto de pesquisa, informações e artigos que eu tive que ir atrás. Até site noruegueses eu tive que criar conta para poder ler, sem contar a ajuda de pessoas externas, como meu amigo Pedro Paulo, que traduziu uma matéria em francês de maneira correta, para não tirar fora do contexto. Porque para entender essa história, como eu disse, você tem que ligar um ponto ao outro. Então de verdade, eu espero que vocês tenham gostado. E agora, eu quero saber sua opinião. Você sabia dessa história, dessa treta por trás da gravadora da Anja da Ubisoft? Qual é a sua música favorita dela? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário e muito mais. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal, que são Gabriel Ferreira, Weasley, Raboni Santos, Pedro, Nick, Fridinop Games, TG Oliveira 2, Pedro Henrique, Romeu Sampaio e Gabi Top 2. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente esse aqui foi o vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like e se inscreva e tchau!